De joelhos, vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nos achegamos a Ti, agradecidos e confiantes, Senhor, que o Senhor está no alto dos céus, mas também está aqui conosco. O Senhor escuta a nossa prece, ouve o pedido e o clamor do nosso coração, e o Senhor está entre nós, falando-nos. Ó Pai, não somos dignos, somos tão pequenos, por isso vimos a Ti. Usa-nos, Pai. Preenche-nos, enche-nos com Teu Espírito. E ajude-nos a fazer uma obra que para nós é tão difícil. Ajude-nos a nos esvaziar de nós mesmos, Pai. Ajude-nos a nós renegarmos o nosso próprio eu, o nosso próprio entendimento, os nossos próprios conceitos, que muitas vezes têm nos impedido de crer na Tua palavra, de crer naquilo que o Senhor quer dizer a nós. Capacita-nos, capacita os nossos ouvidos, o nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A mensagem dessa tarde, a nossa reflexão, eu vou trazer um pouco da minha experiência e um pouco, muito mais, da mensagem que nós temos visto até aqui. Então, meus irmãos, há 10 anos atrás eu me formei em psicologia e eu trabalhei por 2 anos no hospital. E eu sou adventista de berço, acho que não só eu, né? Cadê o irmão Josias? Me falou tantas vezes que é adventista, eu lembrei dele. Tá descansando, tá certo. E fui fazer psicologia por uma série de questões, mas eu na época entendi que era um chamado de Deus. Meu pensamento era que eu ia ajudar as pessoas, os pastores, esse era meu pensamento. E aí eu fui e a faculdade, acho que qualquer faculdade, mas na área de humanas, é uma guerra ali que você tem que ter muita base para não ser seduzido e acreditar nos enganos do inimigo através da falsa ciência, né? E depois de muitos embates com professores, todas as disciplinas eu tinha embates. Eu falava, eu discordava na aula. Mas com o tempo eu fui me amoldando ali o que eu estava sendo ensinada. Assim eu me formei e comecei a trabalhar no hospital. Quando eu conheci meu esposo, eu estava na igreja, sempre fui muito participativa. E o Guto falava que eu era do grupo liberal. Porque ele era do lado conservador da igreja. Os irmãos que não aceitavam as músicas, a forma da programação, que mais... falando de vestimenta, não podia pintar o cabelo, eu tinha os cabelos pintados, só ia de maquiagem para a igreja, então tinha todo esse contexto. Quando nós nos conhecemos, que a gente não vai falar disso porque não é o que importa aqui, mas quando nós nos conhecemos, houve algumas discordâncias, né? Ninguém briga quando tá namorando, né? A gente é bonzinho. Então houve algumas discordâncias entre o Guto, porque ele já acreditava na vitória sobre o pecado e tarará. E eu, não, tá errado isso aí. Não, Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. E assim era esses os nossos debates. Mas assim, Deus fez de uma forma que eu acabei começando a estudar, nós nos tornamos vegetarianos. Na verdade, foi essa mensagem que nos uniu. Porque eu não gostava dele, ele não gostava de mim. A gente era só amigo, né? Eu não tinha interesse nele, nem ele em mim, né? Amoroso, vamos dizer assim. E aí, eu queria ser vegetariana, Deus foi trabalhando isso em minha vida e na dele também. Algumas pessoas já escutaram, né, o testemunho do pai dele. Foi por isso, ele entrou na igreja querendo ser vegetariano. E assim, quando a gente se casou, no primeiro dia, a partir dali, nós não consumimos mais carne. Ele antes de mim, que o Guto sempre foi mais determinado que eu. E aí nós nos casamos e assim começamos a ler, estudar o Espírito de Profecia. Mas o que eu quero enfatizar em relação à minha profissão? Lá eu trabalhando no hospital e estudando o Espírito de Profecia, eu comecei a ter uma guerra
interna. Eu comecei a questionar se era realmente aquilo que Deus queria para mim. E eu lembro-me que o senso da urgência da volta de Jesus, minha voz é muito aguda, né? O senso da urgência da volta de Jesus me fez eu pensar assim, se eu continuar na minha profissão, vou estar negando a minha fé. E passei um tempo com esse conflito em mim. Por quê? Porque nós temos um código de ética na profissão. E na profissão fala que nós não podemos, no código fala que nós não podemos tocar nenhum assunto religioso com o paciente. E eu estava lendo esse livro de profecia e pensei assim, Jesus está voltando. E as pessoas morriam, eu trabalhava no hospital. Os pacientes morriam e eu comecei nesse conflito a pensar, as pessoas estão morrendo sem Cristo. E eu talvez fosse a única pessoa e naquele conflito eu decidi largar a psicologia. E houve outras questões também. E assim nós fomos morar em Bacabeira, perto de São Luís, primeiro. E aí passamos 2 anos lá, depois de 1 ano de casados, querendo morar no campo já. E eu não queria mais saber de psicologia, eu nem queria dizer que era psicóloga, nem que eu era formada. E assim, irmãos, resumindo a história, em 2020, o que aconteceu? E o que aconteceu com a mente das pessoas depois da pandemia? Adoecimento mental. Muitas pessoas começaram a adoecer. Muitas pessoas perto de nós começaram a adoecer. E as pessoas me procuravam. E eu dizia assim, mas e agora? O que eu vou fazer? Porque a psicologia estava errada. E aí teve vários estudos até eu ter esse pensamento, né? E agora o que eu faço para ajudar as pessoas? E ainda escutei algumas pessoas, mas ainda assim eu tentando evitar trabalhar com a psicologia. Era como se fosse retroceder. É como se eu tivesse chegado a um patamar e agora eu vou ter que retroceder e de novo atender. Mas as pessoas precisam. O que eu faço, Senhor? E essa guerra mental, essa opressão na minha consciência, era constante. E eu lembro-me que quando a gente estava na chácara lá no Tocantins, eu dizia assim pro meu esposo, não. O que eu comecei a acreditar? Todas as doenças, preste atenção, todas as doenças, quer físicas, quer mentais, é causada pelas transgressões das leis de Deus. Tá certo ou não tá, irmãos? Sim, a irmã White fala isso claramente. Todas as doenças são causadas pela transgressão da lei de saúde. Certo? E aí, qual é a lógica? O inverso seria o quê? Como é que eu dou cura para as pessoas? Como é que as pessoas são curadas? Vamos obedecer todas as leis. E isso foi meu entendimento por muito tempo. Não que a obediência às leis não dê resultado. Não que seguir a reforma de saúde não traga restabelecimento. Mas existem alguns aspectos aí que a gente vai analisar agora na mensagem. E então eu disse assim para o meu esposo, olha, eu só vou trabalhar com psicologia se eu for para uma clínica e lá for trabalhar dos 8 remédios naturais. E assim eu acreditei por um bom tempo. E não atendia ninguém. Até que um momento, Deus enviou uma pessoa para eu atender. Muito complicada a história dessa pessoa. E o que mais me intrigava é que a paciente estava no campo. Ela era vegetariana. Ela estava fazendo exercício físico e eu dizia, mas ela não está melhorando. Por que ela não está melhorando? O que acontece? E aí, Deus foi me guiando, me apresentando pessoas também, e eu fui entender o que a irmã White diz lá em Mente, Caráter e Personalidade. De 10 doenças, 9 começam aonde? Na mente. Então, só tratar o físico não vai resolver a mente. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu já atendi diversos pacientes. Eu quero que vocês entendam o seguinte. De 2023 para cá, eu tenho atendido muitas pessoas. E
99 é muito. 90% das pessoas são pessoas sinceras, que a gente denomina da verdade presente. 90% são pessoas assim, que já são vegetarianas, ou já estão no processo, já estão começando a mudança. A maioria das pessoas tem um entendimento parecido com o nosso. E aí eu dizia, mas como? Então, aí eu comecei a entender. Porque muitas dessas pessoas começavam a dizer assim, não, mas eu já mudei, eu já fiz isso, já tentou tudo que é tratamento que vocês imaginaram. E aí eu comecei a entender, o problema, a origem, não é externo, não é só físico, começa aqui. E como é que a nossa mente funciona? Vocês vão entender que tem tudo a ver com tudo que a gente está estudando aqui. Porque a partir do momento que eu entendi a mensagem da justiça de Cristo, eu consegui ajudar meus pacientes. Amém? Então, saúde mental e espiritualidade, o que é o homem? Nós vamos confirmar aqui quem somos nós. Vamos abrir no livro de Salmos. Salmo 8, versículo 4 diz assim, Davi disse assim, quem é o homem mortal para que se lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Davi aqui, ele incompreendia sua indignidade. Será que nós realmente nos conhecemos? Vamos para Salmo 103, continue aberto aí. Salmo 103, versículo 14. Por que é importante a gente se conhecer? Por que é importante nós termos esse conhecimento de quem somos, o que pensamos? O que constitui o ser humano? 103, 14. Pois ele, quem? Deus. Ele conhece a nossa estrutura. Na minha versão diz assim, lembra-se de que somos pó. O objetivo é jogar a glória do homem no pó. Então, ele sabe que somos pó. Por que é importante nós sabermos quem somos? Meus irmãos, todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento, tudo vai depender de quem nós somos. A única coisa que nós vamos levar para o céu é o caráter. E o caráter são pensamentos e sentimentos combinados, constituem o caráter. Então, aquilo que nós pensamos e sentimos vai determinar o nosso futuro eterno. Tudo que nós pensamos e sentimos. Tudo aquilo que nós acreditamos. A nossa forma de ver o mundo. Nós vamos compreender mais isso. Então, irmãos, quando eu entendi como é que a mente do ser humano funciona, como foi que Deus criou o ser humano, e o que aconteceu depois do pecado, o que o ser humano se tornou, essa foi a chave. Irmãos, é uma terapia gratuita aqui. Eu ensino isso para os meus pacientes. E aqueles que entendem são libertos, não precisam nem ficar em terapia muito tempo. Eu tenho atendido pessoas de todo o Brasil, de instituições, que vocês imaginarem. E as pessoas sempre têm os mesmos problemas e dificuldades, familiares, pessoais, os mesmos sofrimentos. Vamos lá, Mateus 10:30. O que Deus fala a respeito da gente? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmãos, por que eu trouxe esse texto? Muitas vezes as pessoas buscam atendimento psicológico, psicoterapia, para tentar se conhecer. Quem mais nos conhece? Só Deus. Depois de Deus a gente, né? Mas Deus. Deus é aquele que nos conhece. Ele deve ser a fonte do nosso conhecimento. Lá em Mente, Caráter e Personalidade, página 4, a irmã White diz que conhecer-nos a nós mesmos é grande ciência. Então não há problema em nós nos conhecermos. O problema é qual é a fonte que a gente vai buscar esse conhecimento. Então muitas pessoas buscam um psicólogo, um terapeuta, que agora está em alta terapeuta também, né? Um terapeuta com um pensamento secular.
ou com uma forma de atender baseado no que o homem produziu e não no que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá para Gênesis, porque para a gente entender como é que o homem é hoje, a gente tem que ir para o princípio. Nossa mente, como é que ela funciona? Gênesis 1:26 diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem perfeito. Perfeito, a sua imagem. Parece que não é, né? Não é a filha? Deus criou o homem perfeito. Mas depois da queda, a gente vai lá para Romanos agora, Romanos 8. Aconteceu um grande problema com o ser humano. Depois da queda, então inicialmente, irmãos, nós éramos perfeitos, estávamos em harmonia com Deus. Nós éramos a imagem de Deus, o nosso caráter era o de Deus. E qual é o caráter? Os pensamentos e sentimentos eram perfeitos, puros, santos. Então, aqui, 8:7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, a irmã White fala em Caminho a Cristo que o Criador concedeu ao ser humano, originalmente, faculdades nobres. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre as faculdades do ser humano. Então, inicialmente, as faculdades eram nobres. Um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros. Seus desejos, ou seja, paixões, sentimentos santos. Mas, pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas. E o egoísmo tomou o lugar do amor. Isso é tão evidente que quando a gente lê a história da queda, quando a irmã White conta lá em Patriarcas e Profetas, ela diz que quando Eva caiu, ela vai levar o fruto para Adão. Quando ela está chegando perto de Adão, quem leu lá vai lembrar que quando Adão olhou para ela, o que ele fez? Ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque ele sabia que ela tinha sido enganada, que ela tinha comido o fruto que não era para comer. E Adão, ou seja, ele estava racional ali. Ele estava consciente. Mas ele decidiu comer não porque ele acreditou inicialmente na palavra da serpente. Por que Adão decidiu comer? Alguém sabe aí? Vamos tentar exercitar aí a memória? Por amor a Eva. Por amor a Eva. Ele a amou. Ele pensou, vou perder a minha mulher. Acabei de casar, a gente não sabe quanto tempo, né? Já vou perder a mulher. Para ele talvez era a coisa mais linda que Deus tinha criado. Estava apaixonado. Mas ele a amava. Ele fez isso. Olha como é bonito, não é? Não é o que Shakespeare escreveu? Vamos morrer juntos. Você não vai morrer. Ele amou. Mas o que acontece logo depois? Deus aparece, eles se escondem. E quando Adão fala, o que é a primeira coisa que Adão fala? A mulher que tu me deste. Então, o que aconteceu? Ali, claramente, o egoísmo tomou o lugar do amor. Percebem? Nós não conseguimos amar sem Cristo. Nós nos casamos, vamos ser sinceros, nós nos casamos por motivos egoístas. Eu quero ser feliz. Quando a primeira coisa que o outro pisa na bola, aí já começa a questionar. Será que foi certo eu ter casado? Será que essa era a pessoa mesmo? E a gente começa a duvidar, porque nós não amamos sem Cristo. Olha aqui. Mas, pela desobediência, as faculdades foram pervertidas. Sua natureza, a do ser humano, tornou-se tão enfraquecida pela transgressão
que lhe era impossível. Não é difícil não, irmãos, está escrito. Era impossível em sua própria força resistir ao poder do mal. Fez-se cativo de Satanás e assim teria permanecido para sempre, se Deus não tivesse intervido de modo especial. Amém? Qual foi a intervenção de Deus? Qual foi a inimizade que ele pôs? Foi? Não estou conseguindo entender, a chuva está atrapalhando. Qual foi a intervenção que é possível hoje nós termos a vitória? Cristo Jesus, a vida e a morte de Cristo. Isso mesmo. Então vamos entender agora um pouco sobre as faculdades. Quando Deus criou o ser humano lá no Éden, perfeito, Adão e Eva, Ele dotou o ser humano de faculdades superiores e faculdades inferiores. Vamos lá, quem souber me ajude. As faculdades superiores, quem sabe para me ajudar a citar? As superiores. Tu não vale não, amor. Tô brincando. Oi, irmã? A capacidade de gerar outra vida. Como é? A capacidade de gerar outra vida. A capacidade de gerar outra vida. É, também. Mas a irmã Aisha, ela fala das faculdades superiores, a faculdade da nossa mente. Tem? São faculdades da mente. Uma bem conhecida é a consciência. A consciência é uma faculdade que o ser humano, Deus deu ao ser humano. E o que constitui a consciência? A consciência é a capacidade que Deus nos deu, que ela aponta, vamos prestar atenção, ela aponta, ela indica o certo e o errado. Ela é a nossa voz moral. Ela é aquela que diz assim, não faz isso, está errado. A consciência é a capacidade moral que Deus deu ao ser humano. Então, uma pessoa que comete crimes ou que rejeita o chamado de Deus e que peca contra o Espírito Santo, ela pode, na verdade, todos que pecam, eles ferem a consciência. A consciência não se torna confiável. A gente vai ver mais um pouco sobre isso. Então, a consciência, ela só indica, viu, irmãos? Ela não articula, ela não defende, ela não diz por que aquilo é errado. Ela só diz, isso está errado ou isso está certo. E todos nós temos um nível de consciência. Todos nós temos uma consciência. Até aquele índio ou que nunca teve contato com a sociedade, ele tem alguma consciência sobre o bem e o mal. Depois da consciência, nós temos a razão. A razão é a faculdade do raciocínio, da articulação, de eu começar a pensar o porquê, os motivos, de eu pensar assim, ou de eu me comportar assim, ou do outro, e assim. São faculdades que Deus não deu a outro ser. Ele deu a outro ser? Vamos lá, nós vimos a consciência, a razão, tem também o juízo, que é o discernimento, que é a capacidade de discernir. Também parece com a consciência, mas não é igual. É a nossa capacidade de discernir. E uma muito importante também, a vontade. A vontade, vocês sabem que é a capacidade de decisão. Está relacionado com a nossa liberdade, o livre-arbítrio. Então, só o ser humano tem essas capacidades superiores. E antes da queda, essas capacidades superiores, elas estavam sobre as capacidades inferiores. Agora, as inferiores talvez sejam mais fáceis. Só são duas. Alguém quer dizer? Eu escutei, acho que foi a irmã, né? Eu escutei lá longe assim, apetites e paixões. Apetites e paixões. Os apetites e as paixões foram dados por Deus antes da queda. Mas antes eles eram puros e santos. Então, foi para o nosso bem. Os sentimentos, que são as paixões, não são ruins. Pelo menos esse não era o plano de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, não, o nosso culto é racional e as faculdades superiores têm que estar sobre as faculdades inferiores. E a gente começa a querer ser frio, emocionalmente, pensando que isso é santificação.
E não, a santificação é as faculdades superiores estarem sob as faculdades inferiores. Muitas pessoas consideram que qualquer expressão emocional seja pecado. E às vezes eu posso estar sendo racional e eu estou pecando. E eu estou sob o domínio dos apetites e paixões. Mas como isso? Isso é o que é mais difícil de entender as pessoas. Mas eu estou sendo racional, por quê? Porque eu estou pensando, eu estou refletindo. Mas eu não consegue perceber que quem está conduzindo essa reflexão são os apetites e paixões. Corrompidos, né? Porque depois do pecado, como a gente leu, era impossível ao ser humano. Ela diz assim, ó: é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não podemos transformar. Está lá em Caminho a Cristo, página 18. Então, o que acontece? Quando nós temos qualquer problema em nossa vida, a maioria das vezes, quando a gente tem problema e procura alguém, é porque já está o quê? Demais, no limite. Ninguém procura no início. Ninguém procura quando está iniciando. E a maioria das vezes esses problemas tem a ver com relacionamentos. E a pessoa não consegue perceber que o seu juízo está alterado, a sua percepção, que a sua consciência está alterada, que a forma como você vê as coisas, que você entende e principalmente que você acredita está sendo controlado pelos seus apetites e paixões. E muitas vezes as pessoas racionalizam. Elas dizem, não sou assim. Quando a gente confronta a pessoa. Então vamos lá. Eu encontrei certa vez um paciente com muitos problemas. Que já tinha muitos sintomas. Já tinha diagnóstico, já tomava remédio, fazia de tudo, tratamento natural, cru, tira isso, tira aquilo, faz exercício, põe o pé na terra, vai pegar sol. O que vocês imaginar, essa pessoa fazia. Respiração profunda, vamos respirar para oxigenar o cérebro, tudo. Comer cru, tudo o que... Mas o coração era cheio de mágoa. Mas, eu tentando esclarecer a consciência da pessoa, a pessoa dizia assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Eu não tenho mágoa. E a pessoa diz que não tem mágoa, toda a evidência da mágoa. Eu não tenho mágoa. Tu não tem mágoa? Tá bom. A gente vai, conversa, daqui a pouco a pessoa diz assim, mas tu não sabe, fulano é um diabo. O que está acontecendo com o coração? Está se enganando. Ou sabe o que é pior? Acha que é certo tratar o outro mal, isso é mais um casamento. Tratar o cônjuge mal porque eu estou certo na minha reivindicação. Então, só pode comer 2 vezes ao dia. Esse foi um caso que eu peguei. Só pode comer 2 vezes ao dia. O esposo queria tomar um suco de uva, daqueles integral. Não pode de noite. Não pode. Tudo tem que ser certinho. E na regra, eu oprime a consciência do outro e tal. Mas eu leio o Espírito de Profecia, eu oro. E quando termina de orar, já xinga o marido. Gente, eu não estou inventando histórias. Não foi só uma, não foi só 2. E assim, além dos pacientes que eu atendo, eu faço parte de um grupo que atende majoritariamente pessoas assim. E eram as mesmas histórias. Eram os mesmos problemas. Dentro do lar. Dentro do lar. Dentro do lar. Vamos ler Isaías 64. Uma vez eu atendi uma jovem que estava numa instituição de sustento próprio, né? Sendo lá voluntária. E onde tem ser humano junto, acho que ontem a gente falou, ser humano é complicado, né? Onde tem ser humano junto dá atrito. Porque eu penso de um jeito, porque eu acho que o certo é assim e você não quer fazer assim. E vai dar atrito.
E aí, porque eu quero impor, né, e tal. E aí ela estava lá com uma pessoa, com uma outra irmã, que queria fazer de uma determinada forma e ela não estava gostando da forma como a irmã estava falando com ela. E ela foi falar com a irmã e tudo, né? Mas ela me disse assim, ela começou o atendimento e me disse assim, eu sou tão paciente, eu sou uma pessoa tão paciente, eu é mesmo. Por quê? Não porque a irmã falou assim comigo, falou e eu fiquei calada. Foi mesmo, tu é paciente, mas por dentro como é que tu tava? O que tu tava sentindo pela irmã? Aí ela, eita, eu não sou paciente não. Você tava com raiva da irmã? Por dentro tu tava argumentando tudo na tua mente com raiva? Ela tava. Então você não é paciente. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, se é difícil a gente vir bem aqui no púlpito e dizer isso para os irmãos, é muito mais difícil eu dizer bem assim, cara a cara com a pessoa, que ela é isso bem daqui. Porque ela sempre vai ter uma desculpa dizer que não é isso. É muito difícil. Ainda mais se a pessoa estiver sofrendo depressão. Se a pessoa estiver sofrendo com a culpa de um pecado de 50 anos atrás. Se a pessoa estiver se punindo, por quê? Por coisas tão pequenas. Pequenas. Por coisas pequenas. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas aconteceu isso comigo. E aconteceu com uma paciente recente minha. Aconteceu, né? No passado. Ela disse que se punia porque há 20 anos atrás ela não tinha encontrado a mensagem da verdadeira educação e tinha colocado o filho na escola. Ela se punia por várias coisas, porque não foi para o campo ainda. Irmãos, o tempo de ignorância é contado diante de Deus? Não, mas nós nos pressionamos tanto que parece que a gente esquece desses textos. Então a gente vira, desculpe a palavra, irmãos, porque eu era perfeccionista. Eu fico assim, olha, será que tá tudo certo? E aí eu encontro pessoas que não conseguem mudar o caráter, então é porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar isso, eu tenho que me vestir assim, e começa a criar regras. Regras. Será que nós não estamos igual aos judeus? Regras, irmãos, que não têm relação alguma com o nosso caráter. Recentemente eu encontrei umas jovens que brigaram, no dia que a gente chegou lá, né? Brigaram porque uma disse que não era para entrar no quarto da outra, porque meu quarto é consagrado, se tu entrar, tu vai contaminar meu quarto. Porque ela criou um conceito de que o certo é isso e aquilo. Agora eu ouvi outra que eu tenho que... Como é que é o nome? Orar a Bíblia. Aí eu fico criando métodos para eu encontrar uma liberdade que só há em Cristo. E as pessoas estão acreditando, porque não conseguem crer que é simples, que pela fé você vai ser libertado e que o problema não é externo. Percebe que a gente começa a exteriorizar o problema. É o outro, é o ambiente. Aí um dia uma paciente minha disse assim, são histórias de pessoas diferentes, viu, irmãos? Um dia uma paciente minha disse assim, não, eu tenho que ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Aí eu vou ficar santa. Não vai fazer mais nada, é o dia inteiro lendo a Bíblia. Aí eu, tá certo. E por que tu não lê no começo do dia e passa o dia meditando? Não, o que me santifica é o estar lendo a Bíblia. Aí a outra disse assim, não, eu tenho que estar de hora em hora me ajoelhando e orando. E assim vai se aumentando o padrão de regras e também de sofrimento. Irmãos, o que me preocupa é porque todas essas pessoas, elas estão tão preocupadas com o comportamento
que elas esquecem de ver que o real problema está nelas. No coração. Vamos lá para Mateus. Vamos dar uma sequência de versos em Mateus. Mateus 7. Diz assim: ou como dirá... Mateus 7,4. Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho. Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Todas, assim, em geral, existem duas reações quando a pessoa é confrontada com o problema dela. Em geral, as pessoas, é assim, né? A pessoa procura o psicólogo, é para ela, em algum momento, escutar o psicólogo, mas não é isso que acontece. As pessoas querem falar. Mas assim, no momento que eu confronto e digo, olha, teu problema é esse, meu irmão. É assim que eu falo, né? Mas eu falo, olha, assim, tá em você, tá na forma como você vê, tá no que você acredita. Se você não é boa, você não é uma pessoa boa. Eu mostro isso. O que ela faz? Ou a pessoa tem dois comportamentos. Ou ela se deprime, se vitimiza. Isso aí é normal, acontece também. Mas eu que falo da reação. Ou ela se deprime, se vitimiza. Isso acontece muito. Então não tem mais jeito pra mim. Então Deus não pode me perdoar. Então eu sou isso mesmo. Então... E aí começa a se deprimir. E assim, hoje se vende muito. Falar se vende porque é isso mesmo. Se vende muito de que a solução é você ter uma autoestima, é você acreditar em você mesmo, é aquela conversa motivacional. Então parece que essa é a solução para um paciente desse, que não acredita mais em si mesmo. Aí ou ela vai para esse extremo, e tem pessoas que querem até tirar a própria vida, ou elas caem totalmente no mundo, na perdição, né? Vamos dizer assim, se entregam aos pecados aí do mundo. Ou acontece muito, ou elas começam a apontar os outros. O problema nunca sou eu. O problema é meu cônjuge, o problema é meus pais, o problema foi minha mãe, o problema foi porque eu fui abusado, o problema é porque fulano fez isso comigo, também perseguindo na igreja, é porque eu fui excluída, é porque o pastor, é porque... Sempre o problema é os outros. Aí quando eu atendo um casal, como é que resolve? Porque o marido diz que o problema é a mulher. E a mulher diz que o problema é o marido. Aí eu falo para um, reconheça as tuas falhas, peça perdão. Não, mas se eu pedir perdão, eu escutei isso. Se eu pedir perdão, ele não vai reconhecer que ele está errado. É pelo contrário. Pelo contrário, o Espírito Santo pode aí tocar no coração e a pessoa ver o seu próprio erro. Porque o orgulho, Aí a pessoa às vezes até admite pra mim, porque eu atendo casal separado. Porque eu não é obrigada a estar vendo briga de casal, né? Eu já sei que eles brigam. É porque eles querem fazer terapia de casal só pra brigar na minha frente. Não é pra melhorar. É só pra brigar. É só pra dizer que a culpa é do outro. Aí fica cada um se defendendo e eu fico ali no meio. Não, vamos atender separado, né? Vamos atender separada. Aí na minha frente o paciente diz assim, não, realmente eu erro nisso e tal. Aí quando chega na frente do outro, a culpa é só do outro. Irmãos, nós somos maus. Nós somos maus. A gente sempre põe a culpa no outro. Ou a gente sempre acha que o outro erra mais que nós. E aí tem um texto fantástico do Espírito de Profecia. Tremendo. Que a gente cantou esses dias lá, né? No Esperança. Que diz assim, amor igual ao de Cristo Jesus atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. A gente naturalmente só atribui o mal. A gente só atribui o mal ao outro.
A gente não quer nem escutar o que a pessoa vai falar. Na hora que a gente vê, isso acontece muito no casamento. Por quê? Porque se você está 5, 10, 20 anos com a pessoa, até mais, você começa a achar que você já sabe até o que o outro está pensando. É ou não é assim? A gente já começa, não, eu já conheço. Na hora que ele vem naquele tom, eu já sei o que ele quer. Será que é realmente isso? Quantas vezes? Aí o que eu falava pra ti, amor? Tá com preconceito, né? Eu falava umas coisas. Então a gente é mal, a gente se atribui o que é mal pro outro. No momento que a gente entende que nós somos pó, que nós não produzimos nada de bom, que nós somos... A gente começa a entender a misericórdia de Deus por nós e a gente pensa assim, por que eu não vou dar misericórdia pro outro? Que ele é igual a mim. Pecador. E a nossa luta não é contra a carne. Nem contra o Ele é só um escravo como eu. Só é um escravo. Minha luta não é contra ele, é contra o mal, o pecado e o inimigo. Dois escravos no Egito brigando. 2 escravos brigando, né? Nós estamos igual a situação mesmo lá dos escravos. O escravo que estava sendo lá aí Moisés ia lá e o outro ainda reclamava, né? Que matou o egípcio. Olha o que o Espírito de Profecia fala no Caminho a Cristo. Irmãos, é um livro maravilhoso do Espírito de Profecia para entender esse assunto. A educação. O que é a educação? É importante ou não é importante a educação? A educação não ajuda a formar o caráter da criança, do ser, do adulto. A educação é muito importante, irmãos. Mas olha o que ela fala. A educação, a cultura, o exercício da vontade. O que eu já escutei de profissionais da saúde mental, dizer que é só exercitar que tu fica... Que tu muda, que tu melhora, que tu fica bom. O exercício da vontade. O esforço humano. Aí ela diz o seguinte: todos têm a sua devida esfera de ação. Mas neste caso, que caso? Vamos entender agora. Neste caso, são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. Sabe, uma vez, eu já escutei isso não só uma vez. Às vezes o paciente vinha até mim e é aquela pessoa assim muito objetiva, né? Não é uma pessoa que quer ficar falando muito e tudo. Aí a pessoa diz assim, não, só me diz o que eu tenho que fazer. A situação é essa. Aí fala, né? Tá, aconteceu isso lá na minha casa, aconteceu isso lá na igreja. E às vezes as pessoas me procuram porque eu vou entender mais de situações de igreja, né? E tudo. Aí eu falo assim, tem alguma situação essa, só me diz o que eu tenho que fazer. Aí eu pensei, eu não vou ser consciência do outro. Ninguém pode ser consciência do outro. Dizer o que ela tem que fazer. O que vai adiantar naquela situação eu dizer para ela fazer assim, assim, assado? Na próxima ela vai agir de acordo com o natural do coração. Então o que importa? Qual é a mudança verdadeira? É a do coração. Não importa a circunstância, não importa a situação, você vai agir de forma correta. Então uma vez estava tendo uma discussão no grupo, e grupo é danado para ter problema, né? Grupo de WhatsApp. Discussão, porque é isso que é o certo, não, porque é aquilo, e texto pra lá e texto pra cá. E aí a gente foi no privado da pessoa e diz assim, não fala mais nada não, que não adianta não, tá dando problema, tá piorando, a pessoa não tá entendendo, tá ofendendo. E não, mas a gente tem que falar porque a Bíblia diz que tem que falar, a gente tem que ser atalaia, porque não pode ser covarde. Olha o raciocínio aí, ó, o pecado, usando textos bíblicos para racionalizar. Então quer dizer que não é para falar nunca? Não é isso, meu irmão. O Espírito vai guiar a hora e a forma de falar. Nós somos muito precipitados, meus irmãos. Nós somos muito precipitados. Vamos continuar o texto. Certo, poderão mudar exteriormente, mas são incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo.
Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, a santidade. Gente, a gente não gosta de santidade. A gente gosta daquilo que o inimigo faz para nós. A gente não gosta das coisas santas. A gente só vai gostar da santidade se Cristo atuar em nossa vida. Se nós permitirmos a atuação de Cristo. Amém? Amém? Então, falando sobre os apetites e paixões, ela fala lá em Desejar de Todas as Nações, de todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação do nosso Senhor, falando da tentação de Cristo lá no deserto. Vocês lembram? Quando ele foi tentado lá? A primeira, qual foi? O apetite. Transforme essas pedras em pães. Nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Em todos os séculos, as tentações mais atraentes à natureza física têm sido mais bem-sucedidas em corromper e degradar a humanidade. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus. Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Gente, às vezes a gente pensa assim, não, eu não tenho problema com apetite, não. Eu sou uma pessoa bem regrada, eu como certinho. Amém, glória a Deus, se você não tem essa fraqueza. Mas às vezes a gente começa a se vangloriar disso. Não, eu tenho controle dos meus apetites, estou comendo certinho e tal, no horário, pouco, não estou misturando muito ali para não ter mistura de alimentos. Mas as paixões, eu sou uma pessoa que eu não controlo a minha boca, que eu não controlo o meu tom de voz. Eu sou uma pessoa que fere os outros com as palavras e assim por diante. Irmãos, quando você é psicólogo, você escuta de tudo enquanto que tu imaginar. Sobre as histórias das pessoas, histórias difíceis, histórias tristes, mas também eu escuto ali muitas vezes pecados que ninguém nunca soube, a não ser Deus. E o inimigo, ele trabalha dessa forma. Se ele não consegue te derrubar nas paixões, na alimentação, no apetite, na alimentação, ele vai tentar por outro lado. Ele vai tentar no orgulho, na vaidade, na soberba, na presunção. E pasmem, ele vai tentar nos apetites sexuais também. Porque existem homens que você olha, muitas vezes homens e mulheres, a gente pensa que é só homem de sexo masculino, mas homens e mulheres que você olha não a pessoa de Deus, mas caitam. Por quê? Porque pensa que é pela própria força. Homens envolvidos em pornografia e assim por diante. Vamos ler Provérbios 16. Provérbios. Provérbios 16, verso 25. É muito fácil a gente apresentar uma religião na aparência, mas Deus sabe o nosso coração. 16, 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E aí, irmãos, a gente traça um caminho, eu falo a gente porque eu já pensei muito assim. A gente traça um caminho e diz assim, não é este, não tem como. Te dizia assim, né? Não é esse, a verdade acabou. E feria os outros, machucava os outros. Lá na igreja era lindo e perfeito, com os irmãos era tudo maravilhoso, mas dentro do lar... E a gente começava a dizer, não, tá faltando alguma coisa. E aí, irmãos, é a oportunidade. Quando você começa a pensar que está faltando alguma coisa e não vai a Cristo, o que está faltando é o quê? É Cristo. Mas quando você pensa que é alguma coisa exterior, alguma coisa que você pode fazer, essa é a oportunidade que o inimigo ele insere enganos de todas as formas que você imaginar. De todas as formas que você imaginar, o inimigo pode inserir enganos. E você começa a confiar naquilo. E você começa a querer impor para os outros aquilo. E assim
o egoísmo, o orgulho, a presunção ganha força e você não se dá conta. Vamos agora para Romanos capítulo 1. A partir do verso 28, diz assim: E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30. Sendo murmuradores. Gente, o que eu encontro de pessoas murmuradores? Quantas vezes eu não tenho sido murmuradora? Quantas vezes? O meu esposo vem e diz assim: amor, confia em Deus. Deus está na frente. Mas isso, a gente tem que fazer isso, e se isso acontecer? Cadê a fé, mulher? Ele fala assim. Difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. 31 para finalizar. Nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que o orgulho, os apetites e paixões sobressaíram as faculdades superiores porque não se apegaram a Cristo. Nós temos o exemplo de Moisés. Uma vez meu filho disse assim: mãe, eu gosto muito quando essas perguntas são do nada, né? Que eu fico pensando, ele tá ali pensando e refletindo sobre a Bíblia. Ele disse assim: mãe, por que Moisés não foi direto para o céu? Ele teve que morrer para depois ressuscitar. Aí eu fui lá na história. Sabe, meu filho, o povo estava reclamando. Mas o povo estava reclamando, murmurando, né? O povo estava reclamando, não era de Moisés. O povo estava reclamando de Deus. E o que Moisés fez quando ele escutou aquilo ali? O que ele pensou e sentiu? Eles estão falando aqui de mim. O orgulho tomou conta, a raiva tomou conta, e ele foi lá na rocha e desobedeceu a Deus e bateu na rocha. Ali não foi uma simples desobediência, ali foi o orgulho, a vaidade, porque ele achava que estavam falando mal era dele. E o que a Bíblia fala? Que nós temos que ficar felizes quando mentindo falarem mal de vós. Porque nós estamos sendo participantes do quê? Dos sofrimentos de Cristo. Participantes do sofrimento de Cristo. E ali Moisés, ele reconheceu. Ele se arrependeu. Mas ele sofreu a consequência, né? Não entrou na Canaã terrestre e morreu e depois foi ressuscitado. Mas nós temos exemplos de pessoas que não reconheceram o seu orgulho, que não reconheceram o mal do seu coração, não reconheceram que o que estava controlando eles era o mal, a vaidade, o orgulho e tudo que não presta. Saul é um exemplo disso, os fariseus são um exemplo disso, o jovem rico, como foi falado também já. E nós temos exemplos como o de Pedro, que ele reconheceu. E falando sobre essa situação de Pedro, quando Pedro disse que nunca negaria a Cristo, né? Que iria com ele até o final e tal, e depois ele negou. A irmã White comenta lá em Parábolas de Jesus: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Está na página 150. Por que é o mais irremediável? Porque o que o Espírito Santo vai fazer? Pecado único que não tem perdão não é o contra o Espírito Santo? Se nós não aceitarmos quem somos. Como inverter as faculdades? Como acontece essa inversão? Então, Deus colocou as faculdades superiores sobre as inferiores, o pecado inverteu. Como desinverter as faculdades?
A gente já viu que o exercício, o esforço, nada disso adianta. Que é como foi dito aqui, a gente acaba ficando com a mente limpa para pecar. Pensa num povo que mais tem argumento é quem está com a mente limpa. É o mais difícil de eu convencer. Do Espírito convencer, desculpa. Eu não. Vamos para Romanos novamente. Livro de Romanos, capítulo 7. Esse texto aqui começou a virar o meu texto. Esse homem sou eu. Verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não acaba aí, irmão. Se acabasse aí, nós estávamos perdidos. Verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quando vistes vossa pecaminosidade, se você, irmão, está vendo a sua pecaminosidade durante todos os sermões, essas mensagens, se você está enxergando quão mal você é, esse é o primeiro desejo que eu tenho quando eu começo a conversar com alguém, que você se enxergue como Deus está te enxergando. E eu peço isso para Deus: Senhor, me mostre, abre meus olhos, para eu ver como o Senhor me vê. Quando vistes vossa pecaminosidade, não espereis até que vos tenha melhorado. Quantos há que julgam não ser suficientemente bons para ir a Cristo? Tendes esperança de tornar-vos melhor mediante vossos próprios esforços? É a pergunta dela. Aí ela vai fazer outra pergunta que responde essa, né? Jeremias 13, 23. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Só em Deus é que há socorro para nós. Amém. Vou ler de novo. Só em Deus é que há socorro para nós. Amém. Não devemos esperar persuasões mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo. De nós mesmos nada pode fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como nos achamos. Às vezes, irmãos, a gente está esperando como se fosse uma oportunidade. Ou então a gente está esperando o outro. A gente está esperando que o outro primeiro tome o passo. Vamos para João. João 16, versículo 8. E quando ele vier, nós já lemos muito esse texto hoje, esses dias, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora vamos para 1 Timóteo 1, versículo 15. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou. Quem disse o pior? Paulo disse isso, o mesmo Paulo que disse que combateu o bom combate. E ele disse que era o principal. Ninguém, a não ser Deus, pode subjugar o orgulho do coração humano. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Vocês entenderam? Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Não podemos, nos podemos regenerar. Nas cortes celestiais não se entoará o cântico: a mim que me amei, e a mim mesmo que me lavei a mim mesmo, e me redimi, e a mim seja glória e honra e bênção e o louvor. Mas essa é a nota predominante no cântico entoado por muitos aqui neste mundo. O quê? A vanglória, o alto louvor. Não sabem o que significa ser manso e humilde de coração. E não querem saber, se o puderem evitar. Todo o evangelho se resume em aprender de Cristo. Vou ler de novo que o galo está me atrapalhando. Todo o evangelho se resume em aprender de Cristo, sua mansidão e humildade. Vocês estão entendendo? É todo o evangelho. Todo o evangelho se resume em aprender de Cristo, sua mansidão e humildade. É como diz lá em Coríntios 13.
Sem amor nada sereis. Nem todo conhecimento, toda ciência. Aí o texto termina. O que é justificação pela fé? É a obra de Deus, ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Testemunho para ministro. 456. Testemunho para ministro 456. Esse é o contexto do texto tão citado nesses dias. Irmãos, muitas vezes nós nos achamos pessoas de fé. Mas, se Cristo não estiver em nós, os apetites e paixões podem estar falsificando a fé. Muitas pessoas hoje, a gente pensa que é só lá no mundo evangélico, pentecostal, mas muitas pessoas hoje procuram uma religião emocional, de experiências emocionais. Elas não se pautam na palavra de Deus. Elas não se importam com o que está escrito aqui, se aquilo não agradar a sua própria vontade. Aquilo que elas pensam, aquilo que elas querem, aquilo que elas sentem. Antes a gente pensava assim, não, é só aquelas pessoas lá que elas, né, o dom de línguas e caem, e choram. Não, muitas pessoas esperam sentir algo. Ver, experimentar algo sobrenatural para que assim possam acreditar que a mensagem é correta. Mas a Bíblia e o Espírito de Profecia diz que a nossa única salvaguarda é o quê? Tudo à nossa volta vai dar uma evidência contrária. Tudo vai dizer, não, isso não. Não, essa não é a verdade. A verdade é essa. Os nossos olhos vão ver o engano. E a gente não vai poder acreditar nos nossos sentidos. Mas nós precisamos estar salvaguardados, alicerçados em Cristo e na sua palavra. E essa fé tem que ser adquirida hoje. Hoje é o tempo. Porque a gente pensa assim, não, quando chegar a tribulação, quando chegar a perseguição, eu não vou negar a Cristo. Nós estamos igual Pedro. Não vou negar. E muitas vezes nós temos negado por tão pouco. Nós temos negado pelo nosso mau testemunho, pela murmuração e por tantas outras coisas. A irmã White fala que a presunção é a falsificação da fé, operada por Satanás. Operada por Satanás. Irmãos, o inimigo ele age com tanta sutileza que se você der brecha, você não precisa nem dar brecha, que ele é um ladrão. Ladrão, ele vê a oportunidade, ele entra e rouba. Então o inimigo age de tantas formas. E muitas pessoas pensam assim, não, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, eu estou aqui, mas não, o inimigo está ali enganando. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A gente vai entender que a obediência é fruto, como está dizendo aqui, da fé. A fé reclama as promessas de Deus. Lembra que a gente falou que os mandamentos são promessas? As leis são promessas? A irmã te fala isso. Tudo que ele diz ao seu mando, na verdade, são promessas. Então vamos lá. A fé reclama as promessas de Deus, porque ela crê. A pessoa que tem fé, ela crê. E isso produz obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve-se dela como fez Satanás, para desculpar a transgressão. E isso é em qualquer área da vida. Qualquer pecado, porque às vezes a gente pensa assim, ah não, é aquelas pessoas que estão lá no mundo desculpando o seu pecado.
Não, muitas vezes a gente está desculpando nosso pecado também. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Quando nós conhecemos quem somos, nós somos humildes. E a gente entende que a gente depende totalmente e exclusivo de Deus. É verdade, irmãos, que às vezes a gente precisa confiar em nós mesmos. Como assim? E autoestima não é errado e tal, né? E o orgulho e tal, realmente é muito perigoso. Mas a nossa confiança própria depende totalmente da nossa confiança em Deus. A gente não vai confiar em nós, na nossa capacidade. A gente vai confiar no Deus que age em nós e através de nós. Vocês conseguem perceber a diferença? Você vai confiar porque você vê a experiência de Deus agindo em sua vida. E quanto mais você confiar em Deus, mais você terá uma segurança própria. A irmã White não usa a expressão autoestima, ela usa confiança própria. Ela fala que nós devemos ter uma confiança própria, mas essa confiança depende da tua experiência com Deus. Que é Ele que nos dá poder. É Ele que nos capacita. Então a gente não pode olhar para nós mesmos para confiar, a gente tem que olhar para Cristo. Irmãos, a fé não é simplesmente a gente acreditar que algo vai acontecer. A fé é nós confiarmos que Deus sabe o que é melhor e que Deus está no controle. Podia não acontecer nada, podia não ter dado certo. Se essa fosse a vontade de Deus, isso não deve abalar a nossa fé. Amém. Entende? Porque, e os mártires? Morreram. Deus não estava com eles? Estavam com eles. Então, às vezes a gente pensa assim, o que é prosperidade espiritual? É isso. E a gente vai formando conceitos. Percebe como é importante a gente entender o que a gente pensa? A gente vai formando conceitos do que é religiosidade e a gente forma um padrão. Então, se fulano não está nesse padrão, ou se eu não consigo alcançar esse padrão, é porque não, eu não tenho fé, ou então... E assim, existe muita frustração, porque as pessoas criam padrões, não, tem que dar certo isso, não. Se for a vontade de Deus, eu tenho fé que acontecerá. Realmente, irmãos, a gente tem que estudar ali, mas quem dá a capacidade é Deus. O maior exemplo foi Nabucodonosor. Ele ficou louco. Quem me dá a capacidade de lembrar de um conteúdo? É Deus. Quem vai dar a palavra pra gente quando a gente estiver num período pregando? É Deus. Ele porá a palavra na nossa boca, né? Então a fé ela é algo que transcende simplesmente eu querer que algo dê certo. A fé é a vida, é o braço que se agarra à vida de Cristo. É pela fé, mas quem realiza não é a fé, é Cristo. Irmã, às vezes acontece coisa na vida da gente e a gente espera que aconteça de um jeito. E quando não acontece, a gente se frustra. E muitas vezes a gente fica revoltado com Deus. Porque o que eu tanto desejava não aconteceu. Então eu penso, eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu liguei. Mesmo, Oi, som. Oi. Pode falar. E eu já cheguei nesse pensamento que a gente tem que confiar em Deus de tal forma, mesmo que aquilo não aconteça que eu queira que aconteça. Sabe? Porque a gente cria ideias na mente, pensamentos. Não tem que, Deus tem que fazer alguma coisa para me tirar dessa situação. E muitas vezes não é o que Deus quer. Sim. A gente acaba... Sabe por quê? Porque às vezes não é fé. Eu vou dar o meu exemplo, para não dizer que, né? Nós estávamos... É porque... Tá saindo? Tá, vamos lá. Nós estávamos no campo, meu esposo não tinha trabalho, fazia uns bicos, mas dava mal para pagar a conta de energia. E a gente estava lá e nosso carro deu problema. E inicialmente eram uns probleminha, ele parava no meio do caminho e o carro era movido pela oração. Aí orava e aí ele funcionava.
Eu me lembro de uma vez, eu não sei se o João Leonardo sabe disso. Uma vez eles foram nos visitar, eu acho que foi a última vez que eles foram lá, o carro ainda funcionava. E aí não dava pra gente todo mundo ir no carro dele, já era esse aí. Não dava de todo mundo ir, aí o Guto foi com o João, aí o Guto disse que foi orando porque com medo do carro não voltar. Não foi? Ele amou, foi Deus que fez esse carro ir voltar. E assim, o que acontecia? A gente ia para a cidade só fazer compra uma vez ao mês, ou então meu irmão trazia as compras, né? Aí a gente ia para a igreja porque os irmãos nos ajudavam. A gente ia uma vez, 2 vezes ao mês à igreja. E aí o carro começou a dar problema, e problemas. E eu dizia assim, Senhor, eu quero fazer teu trabalho, Senhor. Nós estávamos com um monte de livro para distribuir na época, lembra, amor? Sim. Então a vontade de Deus não é que a gente pregue? E aí o carro vai estragar? Irmãos, o carro bateu o motor. E a gente não tinha um tostão. Tem lógica, irmã, isso? A vontade de Deus não é que a gente vai pregar o evangelho? Ou aquela era a minha vontade? Ou era aquilo que eu achava? E eu comecei a colocar Deus à prova. E eu comecei a dizer, Senhor, tem que cair o dinheiro na conta do meu marido pra gente consertar esse carro. Olha a presunção que eu cheguei a dizer a Deus. Eu já tô aqui. Nós estamos no campo, a gente te obedeceu. É isso que a gente faz com Deus, barganha. Eu fui fiel. Assim, meu marido largou tudo, eu larguei tudo. A gente já falou assim, tem que fazer que nem Daniel, reclamar as promessas. Reclamar. E ainda citava os textos. Miserável homem que eu sou. E aí, o que aconteceu? O carro não funcionou. O dinheiro não caiu. E a gente teve que vender o carro e ir embora. Mas assim, se a gente fosse contar a experiência no campo, eu queria sempre escutar, né? Acontecia coisas sobrenaturais. Acontecia. Muitas, né? Muitas. Agora, assim, muitas. Olha, gente, mesmo você no entendimento errado, Deus não te abandona. Não te abandona, não. Só conta do gás. Tá bom. Só do gás. Só do gás. Olha o seguinte, meus irmãos. Nós cozinhávamos no fogão a lenha. Esse aqui vivia com dor nas costas, porque nós não tínhamos motosserra. Era só no machado. Nós cozinhávamos no fogão a lenha. Mas nós não tínhamos forno a lenha. Então, para fazer pão, a gente não comprava pão na cidade. Tinha na cidade dificilmente. Tanto na época da pandemia, eu não sabia nem o que era Covid. Até esqueci de usar máscara, de levar máscara para a cidade. Então, vamos lá. Quando a gente cozinhava e tal, só que nós tínhamos um fogão só para fazer o pão. Porque nós não tínhamos na sexta-feira. E era só na sexta. O Miguel já sabia que era sábado, porque eu estava fazendo pão para sexta, sábado. Do Miguel, sábado. Aí tá. E a gente fazia pão e tal, e o gás durava bastante, né? Mas uma hora acaba e uma hora a gente não tinha dinheiro. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, quando a gente casou, esse aqui comprou uma aliança pra gente. E nós fomos pra lá, né? Depois de uns 3 anos, a gente foi pra chácara. E nós começamos a dever a luz. E eu, meu Deus, que vergonha, nós somos cristãos, estamos devendo. E aí eu peguei e disse assim, vamos vender nossa aliança de ouro. Aí já tava devendo aí ele disse assim, a gente pagou, a aliança foi só para pagar as contas. Uns 6 meses que estava devendo ou mais? Não, mais. Quase 1 ano. Mas o serviço de roça não tava dando para pagar. Dá não, aí eu disse, bora pagar a conta de luz. Aí ele sempre disse, foi tu que deu a ideia, né? Porque mulher, aliança e tudo. Aí ele compra aquelas de rua, né? A gente usa aquelas que compra assim na rua. Essa aqui não empreta, que a gente já usou várias, né? Depois disso. Aí tá. Aí nós pagamos a conta e a gente vivia ali na misericórdia de Deus. E aí nós estávamos lá cozinhando, né? Fazendo preparativo pro sábado, aí eu fiz o pão. E o gás o botijão já tava leve, né? Aí eu, amor, será que o gás vai acabar? Ele, não, amor, vai dar, vai, tá bom. Aí eu fiz. Eu sempre perguntava pra ele, aí eu fiz o pão e põe lá dentro, né? Aí o pão incha, né? Vocês sabem o processo. Aí você liga e começou a assar. Começou a assar e eu lá de olho, Senhor, não acaba esse gás. Aí lá de olho, e daqui a pouco, amor, o gás tá acabando, lá a chama vai já apagar. Quando começa a diminuir. Aí ele disse assim, vamos orar. A gente foi no meio da sala, orou. Aí oramos. Vamos virar o gás. Aí quando a gente levantou, vira o gás. Aí orou, aí virou o gás. Aí a chama
Aí eu, ei, vai dar passar o resto. Aí fiquei lá no pé até que assou. Assou, desligou. Ai, graças a Deus. Aí quando foi na outra sexta-feira, aí o gás desligado a semana toda, que a gente usava só o fogão a lenha. Aí quando foi sexta-feira, eu disse assim, amor, será que dá da gente assar mais uma vez? Aí ele disse, amor, vai assar. Nós não temos dinheiro para comprar outro gás, Deus sabe disso. Aí começou a fé, né? Vai assar. Aí liguei, irmãos, assou. Quanto tempo esse gás durou? Quase 3 meses. Aí, gente, foi tão assim que eu disse assim, a viúva lá, não vai faltar mais não. Nunca mais vai faltar. Irmão, teve uma vez na sexta-feira, É o azeite da viúva, nunca mais vai faltar. tinha um casal assembleiano, eles iam lá só molhar o gás, o vinagre. Aí eu não toca no gás. E aí chegou... Virou um Deus. Gente, estava funcionando 2 desses, mas... E ele dizia, não vai acabar. E eu sabia que ia acabar um Aí dia. eu fui pra roça, né? Aí eu volto. Sexta-feira, limpar a casa. Ela tirou o fogão, levantou o gás e eu... Sabe quando a mulher vai lavar a cozinha? Aí eu levantei o gás pra poder lavar ali. Quando eu cheguei... Que ele olhou o gás em pé, ele quase morre. Meu Deus, por que tu fez isso com o gás? E eu disse, meu Deus, tu levantou o gás, não era pra isso assim. Eu, amor, aí eu disse assim pra ele. Olha só, eu brinquei. Aí eu disse assim, amor, quem faz o milagre é Deus. Não é o gás. Aí ele, é verdade. Aí o gás durou mais tempo. Aí ele virou de novo, né? Aí durou. Aí quando acabou um certo dia, eu fui botar passar o pão, o bendito pão. Aí acabou. Acabou o gás. Aí quando acabou o gás, eu cheguei, Senhor, o que foi que aconteceu? Eu não quero mais ir comprar gás, não. Isso é impossível, eu ia trazer de lá pra cá. Nunca mais. Então assim... Olha a presunção aí, meus irmãos. Acabou o gás porque não entendi. E eu fiquei assim, mano. Aí ele ficou assim, né, transtornado um pouquinho. Aí minha fé também estava sendo trabalhada. Eu disse, meu bem, vai pegar sinal. A gente morava num local que não pegava sinal nenhum. Nem de internet, nem... É igual ali, né, irmã? Não pegava sinal. A gente tinha que subir e botar o celular dentro da garrafa para ligar. E era mal. Ou a gente tinha que caminhar uns 500 metros. É 500 metros, meu bem? Uns 500 metros, entrar dentro de um mato lá, que dentro de um... A gente botava a pedra dentro da garrafa. Dentro da parte lá do terreno de um amigo nosso, desse casal da Assembleia, pegava sinal de internet. A gente ia lá, caía as mensagens e tudo. E ele tinha um aplicativo do banco, né? Da caixa. Aí eu disse assim, meu bem, vai lá no Guilherme e olha se não tem dinheiro na tua conta. Eu falei assim, que dinheiro? Não trabalhei, como é que vai ter dinheiro? Eu disse, homem, vai. Aí ele foi e eu fiquei orando, ô Senhor. Eu sei que o Senhor já providenciou. Andar 500 metros. Uma escada do copo. Aí eu disse, oh meu Deus, eu sei que vai ter dinheiro, porque o Senhor sabe que a gente precisa. Aí ele foi, né? Esse homem veio tão alegre. Aí você vinha correndo. Tão alegre. Meu irmão tinha mais de 800 reais. Eu, que dinheiro é esse? Aí, ô Glória, vamos... Aí tinha um valor que os irmãos depositavam na nossa conta, que é para colocar gasolina, que os irmãos... de gasolina pra gente... E aí tinha vários valores quebrados. E quem foi que botou esse dinheiro? Meu irmão trabalha na Caixa. Aí ele ligou pro meu irmão. E eu sei que isso foi no banco. Eu só sei que meu irmão viu. Ele disse, olha, tem Pix aqui que não tem origem. Eu já sei de onde é que veio. Gente, não tinha. Onde é que tem um Pix? Não tem. E quem que manda Pix? Aí depois de uns 3 meses... Eu penso pra centavo. Depois de uns 3 meses... Nós fomos na casa de uns irmãos que moravam lá em Palmas, né? Que a gente morava em Palmas, na Serra de Palmas. E aí, a gente estava conversando, passou o sábado, um sábado muito agradável. E no final, o Guto foi contar a experiência do gás. Tem outras, né? Aí eles gostaram de... Aí o irmão disse assim, quando é que foi isso? E meu irmão, um dia, sobrou um dinheiro de um negócio que eu fiz e eu depositei lá na sua conta tanto, mas não era o dinheiro todo, irmão.
Nós descobrimos só esse. Mas sabe o que ele disse pra mim? Ele disse, de repente, veio uma voz na mente desse assim, manda pro Gutenberg. Manda pro Gutenberg. Irmão, eu tava com dinheiro sobrando na minha conta e me veio uma voz na mente. Manda pro Gutenberg. Nós somos tão miseráveis e Deus ainda cuida de nós, irmãos. Então nós temos que ter cuidado com a falsa fé, que é a presunção. E que possamos ter fé que independente do que aconteça, Deus está agindo. Porque, irmãos, se acontece aquilo que eu quero e meu coração está cheio de pecado, meu coração está cheio de vaidade, presunção, o que vai acontecer? Eu vou achar que está tudo certo. Então, muitas vezes, o não de Deus é a misericórdia dele. Muitas vezes, o não de Deus é a misericórdia. E muitas pessoas têm sofrido de ansiedade porque querem que as coisas aconteçam de uma determinada forma. E não está no nosso controle. Nada nesse mundo está no nosso controle. E eu falo, Deus está no controle. Creia, confie. Não importa a situação, não importa os teus sentimentos, não importa o que as pessoas falem, não importam as circunstâncias ao seu redor. A gente não pode pautar a nossa fé naquilo que vê. Porque fé é exatamente isso. É crer sem ver. Nós andamos pela fé e não pela vista. Então, irmãos, quando nós reconhecemos quem nós somos, porque lá no Éden foi perdido nosso controle das faculdades superiores, entendemos que quando nós estamos justificando o nosso pecado, que quando nós estamos justificando uma decisão, achando que é a vontade de Deus, mas na verdade é o meu apetite e meu paixão que está me controlando, e eu começo a dizer, Senhor, me perdoe, me ajuda, guia a minha vida. Amém. Eu me submeto à tua vontade. Irmãos, não existe como você submeter os apetites e as paixões só com a sua própria vontade. Não, eu tenho que exercitar a minha vontade. Não, a gente precisa submeter a vontade a Cristo. Amém. E assim, as faculdades superiores vão novamente funcionar em harmonia. Amém? Amém. Vamos colocar de joelhos para a gente finalizar? Nosso Deus e Pai, Senhor, nos perdoa, Senhor. Temos sido tão presunçosos, orgulhosos, teimosos. O Senhor tem falado ao nosso coração e dito o que de fato somos, Pai. O que de fato nos controla nossas atitudes. Quando nós nos exaltamos, quando nós falamos, expressamos e nos comportamos segundo nossos apetites e paixões. Temos constantemente te ferido, temos constantemente representado mal o teu caráter, dizendo que somos cristãos, dizendo que estamos fazendo a tua vontade, mas na verdade estamos longe da tua vontade. O nosso coração que tem reinado, que tem ditado as regras, que tem teimado em ir numa certa direção, em pensar de uma determinada forma, em acreditar em determinadas coisas, não pautados na palavra, mas no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu quero. Tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes nós usamos a tua palavra para ferir aos outros. Porque muitas vezes usamos os escritos inspirados do Espírito de Profecia para afastar as pessoas de ti. O orgulho tem dominado o nosso coração. Temos ferido as pessoas mais próximas, as pessoas que o Senhor nos deste. Nossos cônjuges, filhos, familiares, pais, irmãos, irmãos de fé. Ó Senhor, dá-nos um novo coração. Um coração que atribua a melhor das intenções ao próximo. Um coração que olhe tudo que o próximo faz e pense, ele é igual a mim. Somos todos iguais, somos todos pecadores e destituídos estamos da tua caráter, da tua glória. Temos que nos unir, Senhor, nos unir em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus seja a nossa ligação. Amém. Que Cristo Jesus pegue na nossa mão, quebrando nosso orgulho, e esteja nos nossos lábios para a gente dizer, me perdoe, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido orgulhosa.
Eu tenho sido presunçosa. Eu fiz isso não é porque eu sou bom, eu sou má. Tem misericórdia de nós, Senhor. A Bíblia, o Espírito de Profecia fala que quando os discípulos se uniram em oração, em reconhecimento, deixando as diferenças de lado, o teu Espírito foi derramado, Senhor. Lá na visão de Ellen White, ela disse que se eles tivessem confessado seus pecados publicamente, pedido perdão a quem ofendeu, o Espírito Santo teria sido derramado, Senhor. Mas esse perdão não é da boca para fora, Senhor. Age em nós, para que seja algo de dentro. Que teu Espírito haja dentro de nós. Seja um reconhecimento verdadeiro. Sem vaidade, sem orgulho. Dá-nos o coração, Senhor, um coração puro. Um coração humilde. Submisso à tua boa e bendita vontade. Amém. Não confiamos em nós mesmos, Pai. Confiamos apenas na tua graça e no poder que emana de Cristo Jesus. E no nome dele aqui clamamos, crendo que o Senhor cumprirá a sua promessa. Amém.